Boa noite, mulheres de Deus, mulheres abençoadas. Como vocês estão? Que bom estar aqui com você nessa noite, reunida com você de alguma forma, mesmo que pelas redes sociais. É muito bom que todas nós possamos fazer parte disso juntas. Eu sou muito feliz de verdade em poder fazer parte de tudo isso com você, de poder estar aqui nessa noite compartilhando uma palavra de Deus com você. Mulheres de Deus, mulheres sedentas da palavra, nessa noite eu gostaria mesmo, do fundo do meu coração, e eu tenho orado por isso, que o Espírito Santo ministre a sua vida da mesma maneira que Ele tem ministrado a minha. Deus tem falado comigo a respeito de uma palavra e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Antes da gente começar, antes da gente falar sobre isso, de eu poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que está no meu coração, daquilo que Deus tem ministrado, eu gostaria mesmo de poder orar com você. Aí no seu lugar, aí onde você está, na sua casa, eu gostaria que você, se você pudesse, fechasse os seus olhos, colocasse a mão no teu coração, que você pudesse nesse momento clamar, pedir para o Senhor, por esse momento que nós vamos ter juntas agora. Eu creio que o Espírito Santo já está aí, eu creio que Ele está aqui, eu creio que nessa noite nós vamos entender muita coisa que vem dEle, muita coisa que Ele quer nos ensinar nessa noite. Então, se você puder, feche teus olhos, eu quero poder orar com você. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos colocar nessa noite, diante do Senhor. Nós queremos dizer, Espírito Santo, que nós estamos prontas nessa noite para ouvir a Tua Palavra. Deus, que a Tua Palavra que é vida, que a Tua Palavra que é poderosa, que a Tua Palavra que transforma, possa, Deus, nessa noite, nos impactar, mudar algo dentro de nós. Possa, Senhor, nos despertar para viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Pai, que nessa noite o Senhor possa mesmo falar conosco de uma maneira que nunca antes nós ouvimos o Senhor falar. Deus, eu oro por cada mulher que está nos acompanhando nesse momento. Deus, eu abençoo nesse momento as suas vidas, a casa delas, Pai, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas mulheres onde elas estiverem. Deus, que todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, que ouvirem essa palavra, possam de alguma forma ser impactadas pelo Senhor. Possa, Deus, que essa palavra possa gerar mudança de vida. Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse momento juntas ao Senhor. Queremos dizer que é para o Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor, porque nós te amamos, porque nós sabemos que a Tua Palavra transforma, que a Tua Palavra traz vida, que a Tua Palavra é vida para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres? Nessa noite, eu quero poder falar com você um pouquinho a respeito das mudanças. Amém? É fato que todas nós, eu acredito que você também, assim como eu, a gente tem andado um pouco receosa nesse momento, nesse tempo que a gente está vivendo. Porque nós temos passado por muitas mudanças, não é verdade? O mundo inteiro tem passado por mudanças e a gente tem andado um pouquinho receosas a respeito desse novo que nós temos vivido, desse novo que nós estamos vivendo. Que está por vir ainda. Nós não sabemos o que vai acontecer semana que vem, nós não sabemos como vai ser o ano que vem, o que vai acontecer nos próximos dias, ninguém sabe, a não ser Deus. E a gente tem andado um pouco receosa, não é verdade? Eu tenho andado um pouco pensativa, e isso eu posso dizer para você que a mudança, qualquer mudança, ela traz consigo esse tipo de sentimento. Essa mistura de sentimentos, de emoções, mas eu quero dizer para você também algo muito importante, que eu tenho aprendido. As mudanças na nossa vida, elas são necessárias. É necessário que haja mudança na nossa vida. Eu creio mesmo, de todo o meu coração, que nós estamos num tempo de grandes mudanças. Talvez até aqui a gente passou por mudanças que talvez a gente não esperava, algumas não tão boas assim,
mas eu creio de todo o meu coração que nós estamos em tempo de grandes mudanças e elas já vêm ocorrendo. E eu não acredito também que vai parar por aí. Eu creio que tem muito ainda para acontecer. Tem muito para acontecer nas nossas vidas. Eu creio, isso é algo que eu sinto no meu espírito. Tem muito para acontecer nas nossas vidas ainda. Tem muita coisa nova que Deus vai fazer e quer fazer. Amém? Você está comigo nessa? Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de grandes mudanças. Então também, por que não deixar e não permitir que a mudança ocorra dentro de nós? É um lugar onde precisa ocorrer mudanças diariamente. Eu quero dizer para você que nos meus últimos 4 anos, eu tenho passado por muitas mudanças. Muita coisa mesmo mudou na minha vida. Eu provei muitas mudanças e hoje eu sou sincera em dizer que muitas delas foram bem desafiadoras. A maioria delas tem me tirado da minha zona de conforto e tiram até hoje. Eu tenho passado mesmo nesses últimos 4 anos da minha vida por muitas mudanças, né? Agora recentemente mudei de casa, nós mudamos de cidade nesses últimos 4 anos. Eu casei, né? Aí nos últimos 6, muitas mudanças têm acontecido e elas são necessárias. E elas acontecem e elas vão continuar acontecendo. Só que é verdade também que nem toda mudança que acontece é do nosso agrado. Nem toda mudança que nós enfrentamos, que nós passamos, são boas. Algumas mudanças, elas nos pegam de surpresa. Outras mudanças, nós desejamos. Outras são necessárias que aconteçam na nossa vida. Mas toda mudança traz consigo algumas coisas que são essenciais para nós. E eu tenho aprendido muito a respeito disso. Toda mudança traz consigo novas chances. Lembre disso, toda mudança traz consigo novas chances. Junto com a mudança, eu sempre vou também ter uma nova chance. Uma nova chance de recomeçar, uma chance de fazer diferente, de viver coisas que eu nunca vivi, de experimentar coisas que eu nunca experimentei, de ir além, chance de fazer novas amizades, chance de novas alianças, de novos recomeços. Toda mudança traz consigo novas chances. Gente, isso é muito bom. É muito bom você ter uma nova chance de fazer de novo. É muito bom você ter uma nova chance de recomeçar, de começar do zero, de aproveitar, de fazer diferente, de ir além, de experimentar coisas que você nunca tinha experimentado. Então eu tenho aprendido que as mudanças, elas trazem consigo novas chances. Eu tenho aprendido também que as mudanças, quando elas acontecem, elas trazem muito aprendizado. O que você já aprendeu diante de uma mudança que aconteceu na sua vida? Quantas coisas eu aprendo com as mudanças? Quer ver uma delas que eu aprendi muito durante algumas mudanças na minha vida? Eu aprendi a depender mais de Deus. Quando a mudança acontece, quando nós estamos no meio do processo, talvez uma mudança que a gente não esperava, ou até mesmo mudanças que são necessárias na nossa vida, nós aprendemos a depender mais de Deus. Eu, com certeza, nesse período de mudança da minha vida, aprendi a depender totalmente do Senhor, depender mais dele, entender que é tudo por Ele, que eu sou sustentada por Ele, que é Ele que nos sustenta. Nesse processo de mudança da minha vida eu tenho entendido isso, eu tenho aprendido. Quando nós falamos sim para o nosso chamado lá atrás, foi uma mudança bastante drástica na nossa vida, né? Nós mudamos muitas coisas e eu tenho aprendido, eu aprendi muito com essa mudança. Eu aprendi que por mais desafiador que pareça, por mais assustador que pareça, aceitar o chamado, aceitar a mudança, o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que a gente pode estar. A gente aprende muita coisa, essa é a verdade. As mudanças geram em nós um crescimento. Quantas mudanças na sua vida trouxeram maturidade para você? Como a gente amadurece diante das mudanças na nossa vida? Mas eu preciso estar atenta por um momento, porque no meio do processo da mudança, as minhas atitudes, as minhas escolhas, o meu posicionamento pode determinar se eu vou ficar mais perto ou mais longe de Deus.
As minhas posturas no processo da mudança, as escolhas que eu faço, a maneira como eu me importo, elas determinam a minha proximidade de Deus. Elas vão determinar se eu vou me aproximar ou me afastar dele. Então eu preciso tomar esse cuidado, porque as mudanças, elas estão acontecendo em todo tempo, em todo momento. O planeta tem passado por mudanças, a gente tem visto isso muito claro. Mas eu preciso tomar esse cuidado. Será que as minhas atitudes no processo de mudança na minha vida têm me aproximado ou me afastado do Senhor? Mesmo que as mudanças sejam necessárias, e elas são, e elas sempre vão existir, eu preciso cuidar. E eu quero falar com você agora a respeito de uma mulher que é um exemplo para nós. E eu quero falar sobre Ruth. Eu vou ler rapidamente um pouco do texto, não vou ler tudo porque é meio extenso, mas eu quero ler com você Ruth, capítulo 1, versículo 1. Fala assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e seu marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com segurança e um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? É claro que não. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Ali no versículo 16 fala assim: e Ruth respondeu: não insista que eu volte, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei, e onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Em tempos de mudança, nós precisamos e podemos aprender muita coisa com essa mulher, porque Ruth foi uma mulher que passou por uma mudança bem drástica na vida dela. Ela perdeu o seu sogro, ela perdeu o seu esposo, ela precisou deixar seu povo, deixar sua família, e ela foi morar como estrangeira num lugar onde ela não conhecia, junto com a sua sogra. Digamos assim que a vida de Ruth virou de cabeça para baixo. Foi uma mudança muito drástica na vida dela. Você consegue imaginar? Você consegue se pôr no lugar dessa mulher? Tudo o que aconteceu? Então, eu consigo aprender, e eu tenho aprendido muita coisa com essa mulher de Deus. Que por suas atitudes, por suas escolhas, ela acabou se tornando descendência de Jesus. E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, o que eu posso aprender com essa mulher de Deus? Porque, vamos retomar aqui, né? Nós estamos passando por mudanças. Elas acontecem, sempre vão acontecer. Eu creio que nós também estamos prestes a viver grandes mudanças na nossa vida com Deus, no nosso ministério. Por isso nós precisamos aprender com essa mulher. Então, em tempos de mudança, a primeira coisa, escolha estar com a pessoa certa. Gente, Ruth escolheu ficar com a sua sogra, que representava o povo de Deus naquela época. Enquanto órfã, a sua concunhada, ela voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Eu acredito mesmo que não tenha sido fácil
para Ruth. Não tenha sido fácil para ela, depois de ter perdido o marido, escolher deixar tudo para trás, deixar sua terra, deixar sua família, né? Aparentemente as pessoas que ela mais iria precisar naquele momento, mas ela escolheu ser fiel à sua sogra. Ela escolheu estar com a pessoa certa, foi fiel à vontade de Deus. E como consequência disso, quando a gente continua lendo ali esse texto, como consequência, Deus usou a vida dessa mulher para mudar a história de um povo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar quão importante foi as escolhas que Ruth fez durante esse processo de mudança na vida dela e como isso influenciou na geração daquele povo? Gente, isso é precioso demais. Então isso é algo que eu preciso aprender com Ruth no processo de mudança na minha vida. Quando eu estiver enfrentando ou quando eu for enfrentar uma mudança, eu preciso escolher estar com as pessoas certas. Quando nós somos pegas de surpresa, algumas mudanças na nossa vida acontecem, sendo elas boas, sendo elas ruins, né? Ou até mesmo quando algumas mudanças são necessárias, são mudanças que eu tenho buscado. Qual tem sido a minha escolha? Qual tem sido a minha postura? Eu tenho optado por estar do lado das pessoas certas, da pessoa certa, ou eu tenho voltado, eu tenho regredido? Qual tem sido a minha escolha? Qual tem sido a minha postura diante disso? Ruth entendeu, né, que em meio às mudanças que estavam acontecendo na vida dela, regredir não era uma opção. Voltar não era uma opção mais. Por isso ela foi forte, por isso ela permaneceu caminhando na vontade de Deus. Ela escolheu estar com a pessoa certa, enquanto a sua concunhada órfã voltou, regrediu, voltou para os seus deuses. Qual tem sido a nossa escolha, a nossa postura? Eu preciso lembrar também que mudança não significa o caminho mais fácil. Mudar não significa pegar o caminho mais fácil, gente. Toda mudança, aquela mudança que me leva para mais perto do Senhor, ela requer esforço da nossa parte, requer renúncia, dedicação. Gente, foi uma mudança drástica na vida dessa mulher, foi uma mudança drástica na vida de Ruth. Então, lembre disso, em tempos de mudança, se apegue à pessoa certa, se apegue a Jesus. Amém? Escolha seguir Jesus, escolha estar com Ele, escolha estar perto dEle, mesmo que não seja o caminho mais fácil. Porque as mudanças vão acontecer na nossa vida. Eu vou enfrentar mudança em todo o tempo. Como a gente falou aqui, às vezes eu vou ser pega de surpresa. Às vezes não, às vezes são mudanças que eu preciso ter, que eu preciso me posicionar para que aconteçam. Mas em todas elas, eu preciso escolher estar com a pessoa certa. Eu preciso escolher estar com a pessoa de Jesus. Em toda mudança na minha vida, se eu não escolher estar perto de Jesus, me apegar a Ele, seguir os seus passos, ir aonde Ele vai, fazer o que Ele me diz para fazer, com certeza essa mudança vai me afastar dEle. Essa mudança vai fazer com que eu volte e retroceda. Amém? Escolha estar com a pessoa certa, faça como Ruth. Naquele momento de decisão, naquele momento importante, ela decidiu estar e ficar com a pessoa certa. Faça mesmo. Nesse tempo de mudança na minha vida, eu precisei me apegar firmemente em Jesus. Eu precisei escolher estar com a pessoa de Jesus todos os dias. Todos os dias. Essa é uma decisão nossa, essa é uma decisão tua. Para onde as mudanças na sua vida têm te levado? Será que as mudanças que você tem enfrentado têm feito você avançar ou têm feito você retroceder? Faça como Ruth, escolha estar com a pessoa certa. Amém? A segunda coisa muito importante nesse processo de mudança na nossa vida: seja humilde durante o processo. Gente, como isso é importante. Essa palavra, na verdade, é uma palavra-chave que pode mudar muita coisa na sua vida. Humildade. Seja humilde. Eu não vou ler aqui, mas no momento da história, quando Noemi e Ruth voltam para a terra de Noemi, para o povo dela, então elas, para começar uma nova vida, para recomeçar, elas precisam de sustento. E a Bíblia fala e relata que Ruth, ela ia para os campos, ela pegava aquilo que caía, aquilo que sobrava,
Isso era o que Ruth fazia para arranjar um sustento para ela e para sua sogra. Uma das marcas da vida de Ruth que me chamou muita atenção é que ela tinha essa iniciativa para o trabalho. E sabe, não importava o trabalho, ela fazia aquilo que precisava ser feito. Ela fez o que precisou ser feito para sustentar a sogra dela e ela mesma. Ela sabia que o sustento viria daquilo ali. A Bíblia fala que ela juntava o resto das colheitas, que ela pegava o resto daquilo que caía, daquilo que sobrava. Era isso que ela fazia, né? O nome disso é respigar. Para você ter uma noção, respigar era uma maneira de zombar as outras pessoas, né? De expressar a dependência e a provisão, da provisão divina. E Ruth estava literalmente naquele momento, vivendo pela fé. Ela estava vivendo de restos, daquilo que sobrava, daquilo que caía da colheita das outras pessoas. Então Ruth se dispôs, Ruth foi humilde, ela fez o que foi necessário, ela trabalhou no que foi preciso para o sustento dela, nesse processo de mudança na vida dela, né? E gente, pensa comigo, não era um trabalho fácil, era um trabalho cansativo, era difícil, mas ela não parava. Ela estava disposta a trabalhar arduamente num serviço muito humilde, né, para sustentar a sua sogra. Então a gente vê muita humildade no coração de Ruth. Depois de tudo que aconteceu, depois de ter perdido seu esposo, depois de ter perdido seu sogro, de ter deixado seu povo, deixado sua família, né, para ir junto com a sua sogra, ela precisou ainda trabalhar, num trabalho humilde, num trabalho difícil para sustentar elas mesmas, para sustentar elas. Então a gente consegue ver muita humildade. E a Bíblia fala que dessa forma ela conseguia o seu sustento. E eu fico imaginando Ruth no meio daquele campo, daqueles campos, né? Pegando aquilo que sobrava, aquilo que caía. E eu tenho certeza que Ruth, ela não esperava ser notada. Essa não era a intenção do coração de Ruth, ela não queria ser notada, mas ela foi. A humildade dela, o coração dessa mulher fez com que ela fosse notada. A Bíblia fala sobre Boaz, um homem que era dono daquele campo, um homem muito bom, um homem rico, e ela foi notada por esse homem. E sabe, é isso que acontece. Sempre que somos humildes, sempre que nós aceitamos o processo, nós trabalhamos em prol dele, entendendo aquilo que nós precisamos, entendendo que nós precisamos estar prontas para o que for preciso. Deus vai estar lá, nós seremos notadas, nós seremos reconhecidas, né? Boaz, esse homem, o dono desse campo que Ruth colhia, que Ruth pegava os restos, era um homem muito bom, era um homem que lá na frente traria a provisão para elas, traria uma nova família para Ruth e para Noemi. Nós precisamos levar esse ensinamento muito a sério. Seja humilde. No processo de mudança eu preciso estar pronta, eu preciso ser humilde para aprender, eu preciso ser uma pessoa ensinável, uma pessoa que tem um coração humilde, eu preciso estar pronta para aprender, para fazer o que for necessário, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Sabe, Ruth precisava recomeçar. Ela e a sua sogra precisavam de um recomeço, ela precisava de um sustento e ela fez o que precisou ser feito. Ela não se preocupou em ir pegar o que caía da colheita, o que sobrava, algo que talvez muitos de nós não fariam. Mas ela ia, ela se abaixava, ela ficava de joelhos e ela ia pegando, ela pegava o máximo, pegava tudo que via pela frente, porque ela estava determinada a recomeçar. E ela foi humilde para que isso acontecesse. Ela estava determinada a reconstruir, ela estava firmada na fé. Gente, que coração mais humilde. Ela não teve vergonha da sua posição. Ruth não teve vergonha da sua realidade. Uma mulher que havia acabado de perder o marido, uma mulher que não tinha mais nada. Ela não teve vergonha de quem ela era. Quando perguntavam, quando encontraram ela, não teve vergonha de dizer quem ela era. Uma viúva, uma estrangeira que estava procurando se sustentar. No meio do processo de mudança na nossa vida, eu preciso ser humilde. Eu preciso reconhecer qual é a minha posição, qual é o meu lugar, aonde eu me encontro nesse momento e mais, o que eu preciso fazer nesse momento para alcançar aquilo que eu preciso. Seja humilde para reconhecer qual é a sua condição.
Seja humilde para reconhecer onde você está, quem você é e onde você precisa chegar e o que você precisa fazer para chegar. Isso é muito importante. Ruth entendeu. Ruth não teve vergonha, ela foi humilde e ela reconheceu. Ela sabia qual era a sua condição e ela não teve vergonha de falar. Ela não negou quem ela era, ela não negou a sua condição e ela não negou o que ela precisava fazer para chegar aonde ela precisava chegar. Então lembre disso, no processo de mudança, o que vai te aproximar de Jesus é a tua humildade, é ser humilde, é ter um coração humilde. Amém? Então esteja disposta a trabalhar por isso. Seja humilde, tenha um coração humilde que no momento certo, aquele que tem a provisão, aquele que pode todas as coisas vai se revelar a você, mas seja humilde. A palavra de Deus diz também que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Se nós não somos humildes, não reconhecemos a nossa condição, a verdade é que nós não vamos chegar a lugar algum. Por causa da humildade, por reconhecer o que precisava ser feito naquele momento, por reconhecer qual era a sua condição, ela estava lá naquele campo, no campo de Boaz. Boaz era o dono daquele campo onde ela ia colher os restos. Mas ela estava lá porque ela reconhecia a sua condição, porque ela sabia o que ela precisava, sabia o que precisava ser feito. Imaginou se ela não tivesse esse coração humilde, se ela não reconhecesse tudo isso, se ela tivesse um coração orgulhoso e não reconhecesse, não admitisse quem ela era, o que ela precisava para aquele momento, ela não estaria lá. E ela não teria tido esse encontro com Boaz, não teria se casado com aquele homem e não provaria da provisão de Deus, não provaria do recomeço que o Senhor deu para ela, que o Senhor pode nos dar. Entenda a importância da humildade na nossa vida. Nós não podemos deixar de aproveitar e aprender com a vida dessa mulher, amém? E a terceira coisa, depois de tudo, eu vou poder desfrutar da provisão de Deus. Sabe, no final da história de Ruth, há um casamento. Há um casamento entre ela e Boaz. E a Bíblia fala que Boaz resgatou tudo que pertencia a Elimeleque. Tudo. E tomou Ruth como sua esposa para gerar descendência de Elimeleque, que estava comprometida com a morte de seus filhos. Esse foi o final da história. Esse é o final da história. Quando a gente se submete a esse processo de mudança da maneira que Deus deseja. Eu vou precisar estar atenta, porque no processo de mudança, muitas vezes nós tendemos a retroceder, a voltar, a deixar para trás os nossos princípios, a mudar as nossas escolhas baseadas naquilo que é mais fácil, naquilo que é mais cômodo. Mas Ruth, com a sua vida, nos ensina muito e nós podemos aprender muito com ela. Eu tenho certeza que você aprendeu muito com a vida dessa mulher também. E sabe qual é o final da história? Ruth deu à luz a Obed. Obed, sabe quem foi Obed? Foi avô de Davi. E em Davi nós conseguimos ver a formação e a descendência de Jesus Cristo. Uau, gente! Nós precisamos entender a importância das nossas escolhas durante o processo de mudança na nossa vida. Quando algo está mudando, quando uma mudança é necessária ou quando uma mudança muitas vezes nos pega de surpresa, qual tem sido a nossa postura? De que maneira você tem se posicionado? Será que as nossas escolhas têm nos afastado, têm nos aproximado do Senhor? As escolhas de Ruth levaram ela para perto de Deus, para perto dos propósitos dele, e ela se tornou descendência de Jesus. O que você tem gerado? Ruth, por causa das suas escolhas, gerou Cristo. O que as nossas escolhas têm nos feito gerar? Toda mudança requer confiança no Senhor, requer esforço. Toda mudança requer isso. Eu vou precisar me posicionar assim como essa mulher. Ela se posicionou da maneira certa. Ela escolheu estar com a pessoa certa. Ela foi humilde e aí ela desfrutou da provisão de Deus. Ela desfrutou, ela viveu o melhor, conseguiu ter um novo recomeço porque ela fez a escolha certa durante esse processo de mudança. Isso é muito importante. E eu quero que você lembre disso, do quanto as nossas escolhas importam, quanto as nossas escolhas são importantes. Porque se Deus usou uma estrangeira para mudar a história de uma nação, apenas com uma decisão, imagina o que Ele pode fazer com você.
lembre que pelas escolhas de Ruth, porque ela escolheu estar com a pessoa certa, porque ela foi humilde, ela gerou Jesus, ela gerou o Salvador. Decida, assim como Ruth, estar com a pessoa de Jesus. Decida, assim como Ruth, ser humilde, se submeter ao processo. Talvez algumas coisas estejam acontecendo na sua vida, algumas mudanças, e você tem se perdido no meio delas. Talvez você tenha sucumbido, você tenha tentado, mas você tem retrocedido. Cuidado, aprenda com essa mulher de Deus. Aprenda que através das suas atitudes, das suas posturas, das decisões que você tomar nesse momento, você pode gerar Cristo, você pode gerar algo muito precioso. Lembre disso, o que as suas escolhas têm feito você gerar. As mudanças vão acontecer, elas estão acontecendo, mas a maneira como nós nos posicionamos diante dessas mudanças é que vai fazer toda a diferença. Amém? Eu quero poder orar com você nesse momento. Mais uma vez, se você puder, feche teus olhos no teu lugar. Eu quero poder orar pela sua vida. Feche teus olhos, aí onde você estiver. Eu creio que o Senhor tem algo poderoso para todas nós. Eu creio que o Senhor quer usar você como mulher. Eu creio que o Senhor quer usar você para marcar essa geração, para marcar essa cidade. Eu creio que o Senhor tem coisas poderosas, maravilhosas e grandiosas para fazer através da tua vida nesse lugar, no lugar onde você mora, na sua casa, na sua cidade, no país, nessa nação. Creia nisso. Ruth era uma mulher muito simples. Ela era simples como eu e como você, mas as decisões dela geraram Cristo, o nosso Salvador. As decisões de Ruth mudaram a nossa história também. Você está entendendo a importância das suas decisões no processo de mudança? Você entende como é necessário se posicionar de uma maneira que nos leve? Você entende como é necessário tomar decisões, ter decisões que nos levem para perto de Jesus? Você entende como é importante que as nossas decisões estejam de acordo com a vontade de Deus? Ruth era uma mulher simples, mas ela mudou a história do mundo inteiro por causa de uma decisão, uma mulher. O que você quer gerar com as suas decisões? O Senhor quer nos usar, o Senhor quer me usar, o Senhor quer usar você para marcar essa geração, para marcar a história de muitas pessoas, mas depende de nós. O que você tem escolhido? Será que as suas escolhas têm te aproximado ou têm te afastado de Jesus? Qual tem sido a tua escolha? Sim, Deus, nós abrimos o nosso coração nesse momento. Espírito Santo, nós queremos nos pôr, nós queremos nos colocar agora, mais uma vez, diante do Senhor. Queremos, Deus, com toda humildade, nos entregar, nos prostrar ao Senhor. Dizer, Pai, que nós entendemos o quão importantes são as nossas escolhas hoje. Nós entendemos o quanto as nossas escolhas são importantes, o quanto elas vão ecoar por muitas e muitas gerações. E Deus, nós queremos que as nossas escolhas, o nosso posicionamento gere salvação, gere vida. É isso que nós desejamos, Pai, por isso nos ajuda. O que é que nós precisamos fazer? De que maneira nós precisamos nos posicionar, Senhor, nos ajuda, nos dá direção. Nós queremos, assim como essa mulher, avançar e não retroceder. Nós queremos, Deus, escolher estar com a pessoa certa, escolher estar com o Senhor todos os dias, independente da mudança, independente da situação, independente da estação que eu estou vivendo. Nós decidimos estar com o Senhor. Nós decidimos, Deus, permitir que o Senhor guie os nossos passos. Assim como Ruth fez, ela permitiu que o Senhor guiasse a vida dela. Ela preferiu renunciar, ela escolheu renunciar, deixar para trás coisas que ela amava, Deus, tratar como o Senhor, para viver os teus propósitos, os teus planos, Pai. E eu quero dizer nessa noite que é isso que nós queremos também como mulheres. Nós queremos deixar para trás o que for preciso. Nós queremos, Deus, se for preciso renunciar. Nós queremos, Deus, estar com o Senhor. Nós queremos que através das nossas escolhas
escolhas, muitas outras vidas sejam salvas. Nós queremos sim, através das nossas escolhas, que um povo todo, nós queremos poder mudar a história de toda uma nação através das nossas escolhas, da nossa escolha pelo Senhor. Jesus, esse é o nosso desejo. Eu quero orar por cada vida que está aqui. Espírito Santo, que o Senhor alcance agora o coração de cada uma dessas mulheres. Espírito Santo alcança. Espírito Santo nos faz enxergar aquilo que precisa ser mudado, caminhos que precisam ser mudados na nossa vida, escolhas que nós temos feito errado talvez, que o Teu Espírito venha agora nos convencer cada uma dessas mulheres, Pai, porque nós queremos sim seguir os Teus passos. Nós queremos, Deus, nesse processo de mudanças, Deus, que tem ocorrido na nossa vida, ser humildes. Entender, Pai, que nós precisamos ser humildes, ter um coração humilde. Deus, nós precisamos ser ensinados, estar pronta para fazer aquilo que for preciso, aquilo que for necessário para gerar vida, para gerar luz, para gerar salvação, para uma nação inteira, para um povo, Senhor. Esse é o nosso desejo, Espírito Santo. Nos ajuda, nos dá forças. Nós queremos ser mulheres relevantes, mulheres que marcam mesmo uma geração, mulheres que são luz dentro de casa e fora de casa. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Nós queremos viver nos Teus caminhos, nós queremos seguir os Teus passos e fazer o que for necessário. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, mulheres, glória a Deus. É isso aí, mais um culto, mais uma palavra. Eu espero que essa palavra tenha tocado em algo em você, tocado a sua vida, que essa palavra tenha te motivado a fazer uma avaliação de onde as tuas decisões têm te levado, de pensar, né, quando a mudança vem, como que eu tenho me posicionado, como que eu tenho agido. Nós queremos ser, nós vamos ser, eu creio, uma geração que marca mesmo, mulheres que marcam a nossa geração, mulheres relevantes, mulheres apaixonadas, mulheres que estão dispostas a abandonar tudo para ter mais de Jesus, para seguir os passos dele, para viver os propósitos dele para a nossa vida. Amém? Deus abençoe você e eu espero em nome de Jesus mesmo que o nosso próximo culto seja presencial. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus, eu oro mesmo, estou orando e pedindo para que o nosso próximo culto seja presencial, então eu espero todas vocês lá, amém? Deus abençoe e até mais.